Capítulo 311 Pintura de 10.000 rios e montanhas. Nili estava orientando Long Yuan recentemente, o que havia estreitado o relacionamento entre eles. No entanto, ele ainda estava um pouco hesitante em relação a este tiranossauro feminino. Portanto, ele encontrou bastante dificuldade para interagir com Long Yuan. Por exemplo, a atual Long Yuan sentou-se ali como um bloco de madeira, não interagindo com os outros. Ela tinha uma expressão facial que afastava os estranhos. Quem saberia o que ela estava pensando? Felizmente, a nova Long Yuan já estava se contendo, para que as outras pessoas não a odiassem tanto. Por outro lado, Gubei continuou a comprar muitas coisas. Nem Yixuan nem Murongil sentiam mais a luz sobre os seus rostos, todo o centro das atenções tinha sido roubado por Gubei. O leilão continuou por mais meia hora, após o qual as contas foram liquidadas. Após os cálculos terminados, Gubei tinha passado em torno de 178.000 pedras espirituais. Claro, ele ainda tinha um pouco de dinheiro sobrando. Ele colocou todas as suas novas aquisições e as pedras espirituais restantes em um anel interespacial, então secretamente passou o anel para Nili. Qin Yui sorriu docemente conforme ela disse: "Eu tenho certeza que todos não podem esperar para ver o evento principal deste leilão. Este artigo é extremamente extraordinário, um tesouro de tempos antigos. No entanto, não podemos determinar os seus usos, até este dia. Tanto quanto nós estamos cientes, ele pode aumentar sua velocidade de cultivo. No entanto, ninguém pode negar o seu valor. Um mais elevado e misterioso membro não identificado de uma das principais seitas o colocou neste leilão, de modo que possa encontrar seu dono predestinado." As palavras de Qin Yui despertaram bastante curiosidade de todos. Assim, que tipo de tesouro seria? Ele era realmente misterioso. Mesmo Long Qiamin, Ming Yui, Shuang e Yang Yang mudaram os seus olhares sobre Qin Yui. Um tesouro incomum desde os tempos antigos. O próprio nome já atraiu a atenção de inúmeras pessoas. Os discípulos remanescentes das três principais seitas estavam todos esperando ansiosamente por isso. "Senhorita Qin Yui, por favor, traga-o para fora rapidamente." Qin Yui parecia muito satisfeita com o efeito que suas palavras tinham produzido na multidão. Ela sorriu e disse: "Já que todo mundo está tão curioso sobre este item, vamos trazê-lo para fora." Duas meninas lentamente transportavam uma bandeja, que foi coberta por um pano vermelho. Isso também tinha despertado a curiosidade de Nili, como ele nunca pensou que teria um assunto tão sério. Ele se perguntou o que seria esse tesouro antigo. Um sorriso doce apareceu no rosto de Qin Yui quando ela removeu o pano, revelando um item parecido com um pergaminho. Ergueu-o lentamente e o desdobrou. "Mesmo hoje, não podemos determinar exatamente o que este artigo é. A única coisa que sabemos é que este item é definitivamente extraordinário." Todos fixaram seus olhos no item que Qin Yui segurava nas mãos. O que ela segurava não era um rolo de texto, mas na verdade, uma pintura. O papel representando uma espaçosa terra que tinha montanhas distantes, e um rio que flui entre eles. 4 letras antigas vigorosas foram escritas lá: 10.000 rios e montanhas. NT, traduzido das 5. Tadinho do e sendo ignorado. Hífen. Ao ver aquelas 4 letras, todos os espectadores sentiram uma sensação de agitação forte, como se seus corações tivessem sido atingidos por um raio.
Essas 4 letras continham algum tipo de intenção poderosa. Este era definitivamente um objeto extraordinário. Esse foi o primeiro pensamento que apareceu na mente de todos. Neely era o mais chocado entre eles. Outros não sabem os usos deste tesouro e só podiam sentir um sopro em suas mentes ao verem esta pintura. No entanto, Neely estava bem ciente dos usos dela. NT, do que esse pirralho não tem conhecimento. N/R, Enel.U. De acordo com os registros do livro do espírito demoníaco, esta pintura foi feita por uma existência suprema de tempos antigos. O perito tinha usado toda a sua intenção ao criar a pintura de 10.000 rios e montanhas, esgotando assim toda a sua energia. Este item não era simplesmente um item que possa ajudar no cultivo. Sua aura poderia ser absorvida para o cultivo, mas usá-lo dessa maneira era simplesmente um enorme desperdício de um tesouro inestimável. Isso era apenas um pequeno traço da energia celestial que se dispersava. Neely sentiu que não foram definitivamente sinceros. Caso contrário, não havia nenhuma maneira de um tesouro tão chocante ser simplesmente trazido para o leilão. No entanto, ele definitivamente não permitiria que tal tesouro se fosse. Se ele pudesse liberar todas as habilidades da pintura de 10.000 rios e montanhas, ela iria se tornar um de seus pilares em sua luta contra o sábio imperador. O sábio imperador dominou tudo e tinha selado o espaço-tempo. Se Neely queria romper o selo espaço-tempo, ele definitivamente teria que ter métodos extraordinários. Neely definitivamente não podia permitir que a pintura de 10.000 rios e montanhas caísse nas mãos de outras pessoas. Gubei, não importa o que, compre esta pintura para mim. Neely transmitiu sua voz para Gubei. Quanto ao dinheiro, eu vou pagar por isso. Tudo bem. Gubei assentiu. Embora ele não soubesse os usos da pintura, ele estava ciente de que ele definitivamente não era um simples objeto. E isso era o suficiente para ele. Afinal, o dinheiro não era para ser gasto. Gubei estava bastante ansioso agora. Kinhui levemente sorriu para todos, aposto que todo mundo sabe que isso definitivamente não é um item simples. Em circunstâncias normais, este item definitivamente não apareceria neste leilão. No entanto, temos sido mistificados sobre ele. Desde que não sabemos seus usos, serve apenas como uma decoração para nós. Mesmo o misterioso dono que levou esta pintura para fora, não sabe bem de seus usos. Todos se entreolharam. Todo mundo estava bem ciente de que tal tesouro definitivamente tinha vários usos. No entanto, até o seu dono que estava disposto a vender este tesouro não poderia descobrir seus usos. Pessoas como eles poderiam simplesmente esquecer isso. Desde que este item era o final do show, ele definitivamente não seria barato. Se eles gastaram uma fortuna comprando um artigo tão inútil, isso seria muita perda. Kinhui levemente sorriu. Quanto ao dono que está vendendo esta pintura de 10.000 rios e montanhas, disse que, independentemente de quem seja, se alguém puder descobrir algum uso para a pintura de 10.000 rios e montanhas, ele estará disposto a comprá-lo de volta por 200.000 pedras espirituais. Se ninguém souber de seus usos, então ele vai vender a pintura. O preço inicial é de 100.000 pedras espirituais. Neely franziu as sobrancelhas brevemente. Parecia que esse dono estava realmente perplexo. Ele não parece realmente querer vender a pintura, mas ele não conseguia descobrir qualquer um de seus usos.
Por isso, ele realmente não tinha muita escolha. Mesmo esta pessoa misteriosa não poderia quebrar os 10.000 padrões de inscrição existentes na pintura. Então, qual era a utilidade de ter a pintura de 10.000 rios e montanhas de qualquer maneira? Nili era provavelmente o único que poderia desvendar os seus segredos. O lance inicial era de 100.000 pedras espirituais. Muitas pessoas ficaram absolutamente estupefatas ao preço. Esse preço em si poderia facilmente remover a maioria da concorrência. Entre aqueles reunidos ali, apenas alguns poderiam até mesmo participar. 100.000 pedras espirituais. Isso não era algo que as pessoas comuns poderiam pagar. A câmara do lado inteira foi coberta por um longo silêncio. Quem poderia ser ousado o suficiente para elevar esse preço? 110.000 pedras espirituais. Long Xiaoming disse casualmente. Alguém finalmente fez uma oferta. O silêncio foi quebrado. Todos trocaram olhares e sorrisos amargos. Provavelmente, só alguém de nível de Long Xiaoming se poderia dar ao luxo de tomar parte nesta competição. A quantidade de dinheiro transacionado no leilão deste ano superou em muito a dos anos anteriores. Além disso, o preço desta pintura de 10.000 rios e montanhas era simplesmente demasiado esmagadora. 120.000 pedras espirituais. Yang Yang disse casualmente. Durante este longo leilão, Yang Yang não tinha feito um único lance. O número de itens que podem chamar sua atenção eram quase zero. No entanto, ele finalmente começou a ofertar para esta pintura de 10.000 rios e montanhas. Long Xiaoming não poderia ajudar franzindo as sobrancelhas brevemente quando ouviu a oferta de Yang Yang. Uma vez que Yang Yang se juntou à competição, Long Xiaoming deixaria de ser um concorrente digno para a pintura. Por isso, ele só podia esperar que Yang Yang não estivesse muito interessado na pintura. 130.000. 140.000. 150.000. O preço subia de forma constante conforme os dois continuavam a guerra de licitação. Quando Yang Yang elevou a 160.000, Long Xiaoming foi forçado a desistir da luta com um sorriso amargo. Irmão mais velho Yang Yang fez uma oferta de 160.000. A qualquer pessoa disposta a ir mais alto. Qin Yui levemente sorriu quando ela olhou para a multidão. De repente, a voz clara de Ming Yui Wuxuang soou quando ela levemente sorriu. Eu vou oferecer 190.000. Se alguém aumentar o preço que dei, então eu irei desistir. Yang Yang ficou em silêncio por um momento enquanto ele falava. Por certo, que a irmã mais velha Ming Yui está interessada, eu vou deixar que a irmã mais velha Ming Yui fique com ele. Infelizmente, eu também estou muito interessado nesta pintura de 10.000 rios e montanhas. Além disso, este item parece elogiar minha técnica de cultivo, então eu não quero perdê-lo. Espero que irmã mais velha Ming Yui não fique ofendida. Yang Yang não estava em bons termos com Long Xiaoming, mas ele era, obviamente muito educado com Ming Yui Wuxuang. Ming Yui Wuxuang sorriu, não se preocupe com isso. Irmão mais novo Yang Yang deve fazer o que quiser. Afinal, ela só foi casualmente aumentar o preço. 200.000 pedras espirituais. Yang Yang continuou a licitação. O preço da pintura tinha alcançado para 200.000 pedras espirituais. Isso era simplesmente uma soma muito chocante. Mesmo se as pessoas como Yishuan e Murongi esvaziassem as suas fortunas inteiras, eles ainda não seriam capazes de reunir tantas pedras espirituais. Yang Yang era realmente o santo filho da seita Chama Celeste.
Ele era muito rico. Com uma riqueza assustadora como a de Yan Yang, os outros estavam, provavelmente, com muito medo de competir. Apenas quando todos acreditavam que a pintura de 10.000 rios e montanhas iria cair nas mãos de Yan Yang, a voz de Gu Bei soou. Eu ouvi de um ancião que esta pintura de 10.000 rios e montanhas foi colocada com um bloqueio espiritual. Mesmo um especialista reino marcial ancestral não seria capaz de resolvê-la. Assim, mesmo que o jovem mestre Yan Yang a compre, provavelmente não vai encontrar muitos usos para ela. Eu vou oferecer 210.000 pedras espirituais. Os observadores não podiam deixar de achar a situação bastante engraçada. Por um lado, Gu Bei tinha acabado de dizer que a pintura de 10.000 rios e montanhas estava com um bloqueio espiritual, portanto, definitivamente não vale a pena ficar. Por outro lado, ele também aumentou o preço. Era inevitável e um pouco hilário. Gu Bei provavelmente estava tentando dizer para Yan Yang que ele não estava tentando provocá-lo. Ao mesmo tempo, não fazendo Yan Yang ficar mal. Afinal de contas, ninguém queria provocar alguém como Yan Yang. Yan Yang representando toda a seita chama celestial e como futuro líder da seita. Yan Yang se virou na direção de Gu Bei e considerou-o brevemente. Ele nunca esperou que Gu Bei ainda tivesse uma riqueza para competir contra ele, especialmente depois de comprar tantas outras coisas. Yan Yang causalmente disse: este encontro das três principais seitas é destinado para que nós possamos interagir. A harmonia é valorizada. Todo mundo pode oferecer o que quiser, e o lance mais alto ganha. Não há necessidade de ficar incomodado por status. Irmão menor Gu, por favor, vá em frente. A multidão não poderia deixar de suspirar interiormente com essas palavras. Com tais maneiras extraordinárias, Yan Yang realmente viveu com honra até o seu título como o Santo Filho da Seita Chama Celestial.